Fala galera, tudo bem com vocês? Seguinte, estamos aí para mais uma aula do quarto bimestre. É a primeira aula da apostila 4, ok? Eu vou começar diferente, né? Eu peguei a aula digital aí que tem as imagens da editora Ético, que é editora, né, do material que vocês utilizam no Colégio Equipe. E a gente começa com a ditadura civil militar, mas parece que na apostila de vocês é o capítulo 3 ou 4. Acho que é o capítulo 4. E depois a democracia liberal atual do Brasil, a República Liberal Brasileira. Eu vou começar, eu vou pegar a ditadura militar e a nova República Brasileira, ou República Liberal Brasileira, para a gente acabar com a história do Brasil, né? Serão as últimas coisas que eu vou falar de história do Brasil com vocês, aí depois eu vou focar na história geral. Tá certo? Para vocês que vão fazer concurso, vocês já vão ter o pacote de história do Brasil. Ok? Beleza? Vamos falar da ditadura civil-militar. Então, ditadura militar, né? Vamos lá. Muito bem. É um regime que durou 21 anos, que sucedeu o governo de João Goulart. Acontece que no ano de 64, né, João Goulart havia proposto as reformas de base que a gente viu, dentre elas a reforma agrária, criou também o 13º salário com movimentos grevistas e populares. Né? João Goulart é o cara que começou a discutir o direito dos analfabetos a votarem, que dá o direito de voto aos analfabetos. E quando ele falou de reforma agrária e dos contatos e proximidade que ele tinha com a China e a União Soviética, isso incomodou a ala conservadora, latifundiária e militar do Brasil, que já estavam de olho, né, no poder político brasileiro desde o segundo mandato do Getúlio Vargas, quando Vargas criou a Petrobras. E aí os militares, né, conseguiram dar um golpe de Estado, junto com o apoio da camada conservadora, né, política, econômica, da burguesia internacional também, e de parte da população brasileira, que entrou com aquela bandeirinha, né, família unida com Deus pela liberdade. Poxa, é estranho, né? É estranho até colocar Deus no meio de um troço desse, porque é o seguinte, cara, há uma suposta ditadura comunista a ser instalada no Brasil, que não há provas a respeito disso. Né? E como você vai acabar com a suposta ditadura apoiando outra ditadura? É um paradoxo. A história do Brasil é um paradoxo. Né? Então os militares assumem o poder, João Goulart abre mão do poder, né? Ele vai de certa forma aí, como é que fala? Bom, ele vai abrir mão do poder político dele, né? Com o temor aí de, se ele se mantivesse ao poder, haveria um grande derramamento de sangue no Brasil, uma guerra civil. Ele quis evitar tudo isso e residiu no Uruguai até 76. Alguns dizem que 73 ou 76, quando ele veio falecer. Né? Há um suposto envenenamento de João Goulart. Não estou afirmando. Então, inicialmente, né, os militares vão governar aí a partir da Constituição de 46. E depois eles vão criar a Constituição de 87. De 67, né, de 87. Tá legal? Estão governando com a Constituição de 46, que foi aquela promulgada no governo Dutra, após a era Vargas, que perdurou até 67. Mas de 64 a 67, eles passaram a legislar através dos atos institucionais, que foram 5. AI-1, AI-2, AI-3, AI-4, AI-5. É muito AI, 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 AI. O AI-5 é o pior de todos, né? Pelos quais as eleições para presidente, governador e prefeito deixaram de ser diretas. Quer dizer, o povo, a partir dos atos institucionais, eles não votavam mais para presidente, não votavam mais para governador e não votavam mais para prefeito das grandes capitais, né, das capitais do Brasil, ok? Né, então a democracia já entra, já passa a ter um limite aí. Nós já não estamos falando de um governo democrático. Né? Se é um regime civil-militar, isso é uma ditadura civil-militar, uma ditadura militar. Né? Onde não há democracia, há ditadura, não importa qual seja, se é socialista, se é nazista, fascista, militar, é uma ditadura, né? Onde a democracia não é permitida, ok? Então você já tem a primeira medida aí, para presidente, ninguém vota, para governador, ninguém vota, e prefeito de São Paulo, BH, Rio, né? Ninguém vota.
Os cargos passaram a ser preenchidos por indicados pelo governo. Isso é comum na história do Brasil. Isso aí Vargas fez, né, no governo provisório, quando ele começou a nomear os governadores, ok? Né, que resultou na Revolução Constitucional de 32. Dom Pedro I, Dom Pedro II fizeram isso várias vezes no século XIX. O militar, de acordo com os atos institucionais, o militar, né, o presidente deveria ser obrigatoriamente o militar escolhido pelas Forças Armadas, cujo nome seria ratificado pelo Congresso. Né, as eleições passaram a ser indiretas, as pessoas votavam para deputados, ok? Né, que você vai ter o MDB e o Arena. O MDB é a oposição e o Arena é o partido dos militares. A gente vai ver isso aí. Muito bem. Aí você começa a ter também, né, outros atos, outros decretos aí. Ó. Os atos institucionais também permitiam caçar os direitos políticos e jurídicos de todo cidadão acusado de envolvimento em atos de corrupção ou subversão, acusações das quais não havia direito de defesa, e, portanto, abriam caminho para todo tipo de arbitrariedades. A subversão aqui é todo aquele juiz, promotor, deputado ou senador que viesse a tecer quaisquer críticas ao regime militar, à política militarista. Ok? Beleza? Não havia espaço para oposição. Não havia tanto espaço para oposição. Era um regime duro. Então a subversão é isso. Se você falasse em democracia, se você lutasse pelo seu direito de votar, eu não concordo com esse regime. Né? Como cidadão, eu quero votar para presidente, eu quero votar para governador, eu quero votar para prefeito de São Paulo, se eu moro em São Paulo, em Belo Horizonte, se eu moro em Belo Horizonte ou para o Rio. Cara, você era subversivo. Não, esse cara aí é comunista, esse cara, né, tá atrapalhando o regime. Ok? Né, esse cara tem que ser preso, vamos dizer assim. Os partidos foram extintos, só tivemos dois. Aliança Renovadora Nacional, que é a Arena, né, que é o grupo dos militares, e o Movimento Democrático Brasileiro, que representa a oposição. É um dos poucos momentos da história do Brasil em que a esquerda esteve praticamente unificada. Okay? Foi um momento em que a esquerda unificou e que ganhou força na década de 70, principalmente. Na imagem que você tem aqui, ó, você tem o presidente Castelo Branco, né, que foi o primeiro presidente da ditadura militar, ok? E durante mais de 5 décadas, 5 lideranças das Forças Armadas ocuparam o cargo de presidente da República de maneira autoritária. Durante mais de 2 décadas, não 5, 2 décadas, foram 21 anos. Tivemos aí o Castelo Branco, Costa e Silva, Emílio Garrastazu Médici, tivemos aí também o Médici, o Ernesto Geisel e o João Figueiredo. Então vou repetir. Castelo Branco, Costa e Silva, Médici, Geisel e Figueiredo. Okay? Foram 5 presidentes militares durante 2 décadas. Ao contrário de um regime democrático, na ditadura, né, um governo não dá abertura para críticas. Na imagem direita você tem a multidão na cidade do Rio de Janeiro que é contida por militares no dia 31 de março de 64, né, que é o data que se inicia a ditadura militar no Brasil. Civil-militar, mudou o nome desse troço. Mas beleza, ok? Né? Quer dizer, não há espaço. Se você é um cidadão que acha que tem o direito de criticar qualquer regime militar, ditatorial, bom, você é subversivo, você está cometendo um crime contra a pátria, por incrível que pareça. Né? Você passa a ser um criminoso político. Tá bem? O presidente é intocável. Um ditador, ele reina como absoluto. Né? A gente volta lá ao regime monarquista, a monarquia absolutista. Tá certo? Né? Fala sério. Passa a ser um absolutista, igual nós vimos aí com Stalin, igual vimos com Hitler, né? Vimos aí com Mussolini, Vargas no Estado Novo e agora tem os militares. Milagre econômico brasileiro aconteceu de 70 até 73.
Uma das causas do golpe de 64 foi a estabilidade econômica, né, a estabilidade econômica e a alta da inflação, que João Goulart herdou de Dutra, de Vargas, JK e Jânio Quadros. É um dos motivos, porque os militares diziam, bom, os civis vão quebrar o Brasil, nós vamos resolver a situação do Brasil. Num certo momento, os militares, né, até que os militares, assim, resolveram, né, como uma maquiagem. Só que esse milagre econômico brasileiro foi uma maquiagem. Maquiagem é o seguinte, né? A mulher vai, passa a maquiagem, fica linda, maravilhosa, depois chega em casa, acabou, tira a maquiagem, ela volta a ser quem ela é. A maquiagem é uma coisa artificial. Então esse milagre, entre aspas, ele foi muito artificial. Né? Os militares, ó, cuidar de combater esses problemas, valentes da concentração de poder, da eliminação de oposições, o novo governo caracterizou-se por intervir fortemente nas atividades econômicas, a fim de combater a crise e estimular o desenvolvimento nacional. Houve corte de gastos, aumento de preço de tarifas de serviço público, elevação dos impostos, né, controle sobre os salários, impondo a todos os setores taxas de reajustes calculados pelo governo, sempre abaixo da inflação. Né, o salário sempre abaixo da inflação. Acontece que o Brasil recebeu, no milagre econômico brasileiro, o Brasil recebeu uma carga de investimento muito interessante dos Estados Unidos, de 70 até 73. E aí, em 73, com a crise do petróleo, os Estados Unidos retiraram apoio econômico e financeiro e começaram a cobrar sobre esse apoio. Aí o Brasil teve que pagar uma dívida que assumiu com os Estados Unidos. Esse apoio resultou em dívida, o que desencadeou uma inflação no Brasil. Deixa eu ver aqui, beleza. Atraídos pelas garantias oferecidas pelo governo, as empresas vieram instalar-se no país. Ótimo. Né? O nacionalismo econômico dos militares levou a criar empresas estatais, sobretudo nas áreas de construção civil. Nós vamos ter aqui a construção principalmente da Angra, Angra 1 e só Angra 1, a Angra 2 não. Você tem a Angra 1. Né? E o Brasil vai financiar esse crescimento aqui com empréstimo obtido ao FMI. Né? Então esse empréstimo que o Brasil obteve com o FMI deu uma alavancada no Brasil de 70 até 73, mas só que isso custou muito caro. Aí vocês têm uma foto da Transamazônica, né? Que é uma obra faraônica, ok, que não acabou até hoje, tá certo? O parque industrial diversificou-se, os bens de consumo duráveis começaram a fazer parte da vida de uma parcela cada vez maior da população, o governo investiu em grandes obras nacionais, seguindo os princípios desenvolvimentistas da época. Aí você tem, né, um dos trechos da rodovia Transamazônica, a estrada ficou inacabada e proporcionou um enorme impacto ambiental e social no norte do país. Porque a Transamazônica ela tinha o seguinte lema, né? É uma cidade que vai pegar um povo sem terra para levar para uma terra sem povo. Quem que é esse povo sem terra? É o povo do Nordeste. Qual é a terra sem povo? É a Amazônia. Então, como ela não acabou, né, o povo que saiu do Nordeste e foi para a Amazônia, né, resolveu produzir alguma cultura agrícola ou algo semelhante, não tinha para onde escoar a produção. Além de ter gerado um impacto ambiental, gerou um impacto social, né? Você mudou o pobre de lugar, né? Você tirou o cara da pobreza do Nordeste para sofrer na pobreza isolada na Amazônia, ok? Houve um crescimento econômico, né? Num curto intervalo de tempo, só que essa riqueza não foi distribuída. Não foi distribuída. Essa riqueza acentuou a desigualdade social no país. Aí você tem uma favela carioca da década de 60, em 68. Tipo assim, o bolo cresceu, né, mas não foi dividido em fatias equitativas para todo mundo. Você faz aniversário, né, você tem um bolo grandão lá, aí você corta, né, quem está servindo tenta cortar o bolo em fatias iguais, para servir todo mundo. Né? Eu não vou dar um pedaço, não vou dar metade do bolo para um comer ali na hora e depois um pedacinho para outro. Né? Agora, quando, né, sobra um pedaço de bolo, alguém vai embora, leva um pedaço para sua mãe, para sua avó, né? Aí você tira um pedaço, aí é outra história. Mas acontece que o bolo, que seria o dinheiro da economia, cresceu, mas, né, os maiores pedaços ficaram com a pequena parcela da população. A grande parcela da população não teve acesso a esse pedaço do bolo. E você tem o seguinte também. Durante o governo de Castelo Branco, nós temos uma certa, né, uma certa repressão. Nós temos
Vou falar de... Há uma repressão também. Você tem, assim, a construção dos fundamentos do regime militar. O que pode e o que não pode, né? As regras são colocadas às claras, ou as cartas são jogadas na mesa. Durante o governo de Costa e Silva, que vem depois, na década de 60, até de 69 a 70, 68 a 70, uma coisa assim, né? No Costa e Silva a população foi, né? Você tem a marcha dos 100 mil, você tem um protesto. Depois você tem o governo de Médici e o governo de Geisel. E o governo de Médici resolveu conter essa oposição. Então você tem esse lema aí. O Brasil, ame-o ou deixa. Foi o lema divulgado pelos militares durante os anos de ditadura. Ok? Embora ele transmita a ideia de que apenas abandonava o país que não amava, isso não era verdade. Muitas pessoas foram exiladas para continuar vivas em liberdade. Artistas, escritores, né, professores, pesquisadores, jornalistas, ok, foram exilados do Brasil, né? E aí você tem o seguinte, né? Qualquer forma de protesto ou divergência pública com relação ao regime estava sujeito à mais dura repressão, a ponto da tortura ter se tornado uma prática comum. Quem era o gerente dessa tortura aqui? Ó? Você vai ter o AI-5, que vai ser criado aí no governo Geisel, ok? Mas a tortura aqui era gerenciada, administrada e feita aí, né? Quem era o supervisor da tortura era o Departamento de Ordem Política e Social, o DOPS, e o Departamento de Operações e Investigação, Centro de Operações de Defesa Interna, o DOI-CODE, que tinha a missão de identificar os subversivos e prender todos aqueles que eram considerados subversivos, todos aqueles que falavam em democracia, né, eram considerados subversivos. Além do mais, você tem a LSN, a Lei de Segurança Nacional, que legalizava a repressão aos críticos do regime, como a imprensa e os movimentos sociais, sindicalistas, políticos, estudantes, advogados, jornalistas, artistas, professores, né? E aí você tem dentro da repressão a criação da UNE, a União Nacional dos Estudantes, entre outras entidades estudantis, que intensificavam a luta nas ruas por meio de passeatas, mobilizações. Chico Buarque, né, é um cara que produziu várias músicas e poesias contra o regime militar. Na nossa live aí vou estar comentando com vocês. Os artistas procuravam fazer críticas ao regime por meio de imagens, letras musicais cheias de símbolos e metáforas. As canções de Chico Buarque, Geraldo Vandré, Gilberto Gil. Vou estar passando para vocês aí, muito bacana na nossa. Quanto mais o regime endurecia, mais eram as reações de vários grupos sociais, principalmente de estudantes e operários e artistas. Nessa época parecia só haver duas posições possíveis. Ou você é engajado contra o movimento, ou você é alienado, ou você aceita o movimento. Né? O Chico Buarque fez a música para o Geisel, porque a música, né, aquela, apesar de você, amanhã há de ser outro dia. A música Cálice, que ele canta com Milton Nascimento, né? Pai, afasta de mim esse cálice, pai. Afasta de mim esse cálice, pai, de vinho tinto de sangue. O cálice, de fato, não é o cálice, né, utilizado nas celebrações religiosas. O cálice é o de calar-se. Cálice. Durante o regime militar, você tem que se calar. Então, cale-se. Não fale. Está proibido. Essa é a nova mensagem. Essa música, em 73, ela foi censurada. E aí, nos festivais, o Milton, né, o Chico Buarque cantava assim. Passou uma moto aí. Essa é o contexto do Corona. Ok? Era proibido de cantar, mas, né, na letra comum, mas era possível sofrer. Produziu canções que questionavam a ditadura, como eu coloquei para vocês aí, né? Ao lado, Chico Buarque em apresentação na Europa em 88. E aí você tem, né, a repressão dos anos de chumbo. Brasil nunca mais. Esse Dom Paulo Evaristo, o cardeal Arnes, um relatório do Estado do Brasil, dentro da igreja também você tem um grupo progressista que deu origem
ao serviço, às pastorais da Igreja Católica. Você tem uma resistência forte dos grupos de oposição ao regime, em que acabou provocando uma reação contrária à esperada. Serviu para fortalecer a linha dura das Forças Armadas, afastando a possibilidade de redemocratização a curto prazo. Quer dizer, né, quanto mais a oposição gritava, né, partia para a luta, a ditadura respondia fortemente. Havia uma resposta dura da ditadura militar. A linha dura, né, quanto mais a oposição brigava, quanto mais a oposição gritava, argumentava, maior a linha dura dos militares, com mais violência, né? A oposição respondia com ideias e os militares respondiam com violência. Dom Paulo Evaristo Arnes, pastor James Wright, outras lideranças religiosas denunciaram as práticas de violência feitas pelos militares durante o governo autoritário. Então você tem o material aí, Brasil Nunca Mais. Né? Nós temos aqui a criação do AI-5. O AI-5 dava plenos poderes ao Executivo Federal para caçar mandatos de direitos individuais, fechar o Congresso, prender qualquer pessoa sem decisão judicial. Né? Para um juiz, para eu ser preso, tem que ter uma decisão judicial. Tem que ter uma ordem do juiz. Olha, você está preso, Luquinho. Não tem. Ok? Beleza? E diante desse quadro, você tem vários grupos políticos aí de esquerda, né, que vão partir para a luta armada na clandestinidade, né, que vão partir para a guerrilha, que vão assaltar bancos, que vão sequestrar celebridades políticas, né, que seriam aliados à ditadura militar, para sustentar o movimento de oposição, e vão partir para a violência. Né? Assaltavam bancos para financiar sua causa, sequestravam personalidades políticas, como embaixadores de outros países, a fim de fazer pressão pela soltura de presos políticos que estavam sob tortura. Tem um filme muito bacana que fala sobre isso, é O Que É Isso, Camarada? Muito bom. Um dos episódios mais notáveis que deu origem a esse filme foi o sequestro do embaixador Charles Obrick, em setembro de 69, ok? Né? Que exigia a soltura de 15 presos políticos. Tá certo? Os militares cederam as reivindicações. Tá legal? A luta armada foi reprimida, centenas de pessoas foram presas, tantas outras presas e torturadas. Crianças de 5 anos, 2, 3, 6, viam seus pais serem torturados, serem separados durante o regime militar. Vários desses mortos são considerados desaparecidos até hoje. Alguns corpos foram lançados ao mar. E aí você tem a foto do Carlos Marighella, que foi um dos grandes guerrilheiros aí, né, que militou nas fileiras do Partido Comunista do Brasil, do PCB, por 3 décadas. Foi um dos fundadores do Grupo Armado da Ação Libertadora Nacional, junto com Luiz Carlos Prestes, e foi morto na emboscada de São Paulo. Tentaram lançar o filme do Carlos Marighella no ano passado, mas não conseguiram ainda. Ok, deixa eu tomar água aqui. Em 73, o milagre econômico entra em crise, atingido por uma série de problemas que afetavam a economia mundial. A crise do petróleo. A inflação voltou a subir, o ritmo de crescimento diminuiu, e isso vai resultar na década de 80 como uma década perdida. Aumento do custo de vida e desemprego. Então os militares, de fato, não resolveram o que eles diziam que iam resolver. Eles não cumpriram com o que prometeram. Vamos resolver os problemas econômicos do Brasil deixados pela democracia populista dos civis. Foi um milagre, foi uma maquiagem, como eu já disse para vocês. Não queremos liberdade pela metade, olha só, queremos a liberdade inteira. Anistia ampla, geral e restrita. Queremos que aqueles que foram exilados retornem para o Brasil. Os militares responderam com a indicação de Geisel, que assumiu a presidência, propondo fazer abertura lenta, gradual e segura. Ok? Geisel, que vai suceder o Médici. Desculpe, o Chico Buarque fez a música no governo Médici. A música Cálice também foi em 73, no governo Médici. Aí o Geisel que vai propor uma abertura lenta, mas essa abertura do Geisel o Geisel governou de 74 a 79. Né? Essa abertura dele que ele prometeu em 74 só aconteceu em 85, no governo de João Figueiredo. Demorou aí praticamente 11 anos, né, para acontecer essa abertura. A pressão da sociedade civil foi forte, né?
Em 79, o AI-5 foi revogado, mas continuou sendo praticado clandestinamente ainda nos princípios dos anos 80. Ok? Né? As perseguições políticas e torturas chegariam ao fim, mas continuaram sendo aplicadas clandestinamente ainda em 80, 81. Não foi tão assim, né? Acabou, agora não vai ter nunca mais. Foi, vamos dizer assim no português, claro, foi raliando, né? O cartaz requisita anistia política. Então, em 79, você vai ter a lei da anistia. Importante passo para o fim do regime autoritário. E você tem o retorno dos exilados, né? A crise econômica da segunda metade dos anos 70, principalmente no final dos anos 70, 1979, deu força aos movimentos sindicais. Na foto você tem o Lula, metalúrgico e principal liderança sindical da categoria da época, discurso para quase 60 mil trabalhadores, reunidos na Vila Euclides, em São Bernardo do Campo. São você tem o início da greve geral, quando Lula foi preso pelo regime militar. Na música você tem a Jovem Guarda, né? A Jovem Guarda, que era uma música totalmente despolitizada, influenciada pelo rock and roll, né? A turma do Ye Ye Ye. Aí você tem o Roberto Carlos aí, que é considerado aí, existe um rumor aí de que o Roberto Carlos era o cantor dos militares, que ele entregava, né, entregou muitos de seus amigos do meio musical, artístico musical aí, né, e que teve muitos benefícios com rádios, com concessões de rádios aí que eram caríssimas na época pelo regime militar, né, e eventos militares, Roberto Carlos ia cantar para os militares. Né? Apesar de não ter feito críticas diretas à situação no Brasil, a Jovem Guarda tinha seu lado rebelde. Em meio à euforia nacionalista, estimulado pelo regime, os músicos ousaram demonstrar explicitamente influência estrangeira. Espanhol, uso de guitarra elétrica. Em termo politicamente isso não significa muita coisa. Agora, na contramão da Jovem Guarda, você tem o tropicalismo. Você tem a MPB, o surgimento das músicas de protesto. Né? Beleza? As manifestações culturais, Chico Buarque, Caetano, Gilberto Gil e Geraldo Vandré. Em 67, você tem um festival de música na TV Record, Gilberto Gil apresentou a música Domingo no Parque, ok? Que vai marcar a Tropicalia ou Tropicalismo, mas você tem outras músicas aí muito bacanas também, tá certo?